Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando hoje o primeiro episódio do podcast do Servan, Bastidores do Servan. E hoje eu trago aqui comigo, para esse bate-papo, essa roda de conversa, dois gigantes da nossa empresa, Dr. Francisco, Dr. Werner. E aí nós vamos iniciar esse bate-papo e espero que vocês gostem bastante do que a gente vai apresentar e conversar aqui hoje. Dr. Werner e Dr. Francisco. Fala, Primeiro eu Bruno. queria ouvir de vocês aí, da onde vocês vieram, se vocês puderem fazer uma breve apresentação, qual universidade que vocês formaram, etc. E como vieram parar aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dr. Werner, se puder começar. Meu nome é Werner, eu me formei na PUC de São Paulo e fiz residência na USP de São Paulo. Eu vim para Campo Grande em 1973, contra a minha vontade, para servir um ano no Hospital Militar como médico. Como médico, eu vim recém-formado. Eu formei em 72, 73, vim para cá e fiquei um ano no Hospital Militar. O senhor tinha família aqui, doutor? Nada. Nada. Aqui era interior do Mato Grosso, o estado ainda não tinha sido Não dividido. tinha feito a divisão ainda. Não tinha nada que fazer aqui. Tá. E Dr. Francisco? Bom, eu me formei em Campo Grande, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e fui fazer residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, nos anos de 80 a 83. A minha família tinha ligações, sim, com o estado do Mato Grosso à época, e terminando a residência, eu vim pedir trabalho para o Dr. Werner, para o Dr. Walter, para o Dr. Paulo, e cá estou. Certo. Quando a gente fala um pouco da história do Servan, a gente sabe, né, que tem grandes nomes aí que foram responsáveis pela formação. Quando a gente fala lá atrás, o início em 1970, Paulo Chiro, né, que foi realmente o grande fundador, Dr. Walter do iLib. Sim. Mas a gente trouxe vocês hoje, assim, porque essa história se confunde também, principalmente pelo Dr. Werner, né, que já está atuando com a gente aí ele sempre fala isso, né? Embora o Servan tenha aí 53 anos de história, são 53 anos de história com 50 com o Dr. Werner, né? Então, assim, eu queria que o Dr. Werner começar pelo senhor assim, me dizer assim, como que foi? Como que era a medicina de Campo Grande naquela época? Assim, como que estava aqui a situação da medicina? A medicina era bem rústica, né? A gente voltando 50 anos para trás, tempos difíceis. Olhando hoje para trás, nós éramos... Os cirurgiões eram heróis e os anestesistas também eram heróis. Faltava especialista aqui, né? Faltava. Tinha cirurgiões em geral e anestesistas em geral. Uhum. E a gente usava muito das habilidades médicas... Para o dia a dia. Para o dia a dia, porque a gente tinha poucos elementos para fazer diagnósticos, né? A gente usava mais as habilidades manuais e inatas ao médico. Não tinha tomografia, não tinha endoscopia, não tinha ressonância, o que a gente tinha era raio-x. Esse era o que tinha mais, era o raio-x e acabou, né? E vocês precisavam, pelo que eu ouço assim, dessa história, dessa época, vocês precisavam resolver os problemas que aqui estavam, né? E todo mundo ia de acordo com o conhecimento que tinha mesmo. Exatamente. E eu percebo também que nessa época existia uma confluência, no sentido de que todo mundo se ajudava, né? Isso era de fato o que acontecia? A gente se ajudava, mas isso persiste até hoje, né? Uhum. Nós anestesistas somos muito unidos, né? Uhum. A gente tem uma necessidade de trabalhar junto, porque um sabe mais isso, outro sabe mais aquilo, e a gente se ajuda. É assim que nós funcionamos, nós anestesistas. Uhum. A necessidade de trabalhar em equipe, inclusive para você ter uma melhor qualidade de vida, inclusive, né? Exato. Antes do Servan, antes da existência do Servan, o trabalho ele era individualizado, cada um trabalhava por si? Cada um tinha um pedacinho de algum hospital. Então, fulano trabalhava no hospital, na Santa Casa, outro trabalhava na maternidade, outro trabalhava no Hospital Santa Maria, outro trabalhava no Hospital da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. E
cada um tinha um pedacinho. Eu trabalhava na clínica Campo Grande, na época. Aham. E depois eles resolveram que era melhor trabalhar junto, né? Como fazemos até hoje, né? Sim. E essa ideia surgiu na época com o Dr. Walter e o Dr. Paulo, que são pessoas Sim. exemplares que a gente não pode deixar de citar aqui Sim. nesse primeiro episódio, né? Sim. Mas o que o senhor sabe sobre isso, doutor? Tipo, por que eles decidiram se juntar? Porque eu penso assim, ó, naquela época, cada um tá no seu lugar, cada um ganhando sua graninha lá, tranquilo. Por que falar assim, pô, acho que eu vou abdicar um pouco do meu dinheiro aqui para ficar junto com o fulano ali? Porque eu acho que talvez seja melhor. Da onde surgiu isso? A ideia surgiu, na verdade, não eram só o Walter e o Paulo. O Walter e o Paulo, para nós, significam muito, porque eles ficaram, não só são fundadores, como ficaram 50 anos conosco. Aham. Tinha mais gente, tinha o doutor Esso, o João Pereira da Rosa, o doutor... Torcilha. como? Mauro, O Mauro, Torcilha. doutor Mauro. Então, eles resolveram se juntar para poder fazer um serviço, atender um atendimento melhor, dividiam a escala de plantão, dividiam o serviço nos hospitais, eles se ajudavam, se reuniam para fazer pequenas jornadas de anestesia, para trazer mais conhecimento, e cada um dando o seu quinhão para o outro, para ajudar um ao outro. Por isso que eles se juntaram. Entendi. No começo foi complicado, porque um tinha um serviço melhor, outro menos bom, mas foi a necessidade de fazer um serviço melhor, para entender melhor a cidade e a comunidade. E por isso que eles se juntaram. Entendi. E isso foi sempre dentro da Santa Casa. A Santa Casa meio que se confunde também com a história a Santa do Casa Servão, né? é a entidade mãe, né? Como Mãe. é até hoje. Nossa entidade mãe é a Santa Casa, que é o hospital principal aqui do estado, inclusive, né? Um dos hospitais maiores do Centro-Oeste, inclusive. O nosso hospital mãe é a Santa Casa. E o senhor foi o terceiro presidente do Servan, né? Sim. Terceiro presidente. Como era essa administração? Ter que lidar com tantas coisas. Era tudo artesanal, né? A gente vê assim, a primeira vez que eu tive contato com a ata do Servan, eu até achei engraçado, porque eu via que todo mundo escrevia, não? Às tantas horas estamos reunidos aqui. Era tudo para artesanal, discutir. tudo artesanal, tudo no braço, as contas eram feitas com maquininha. Inclusive, que era clac, 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 nossa. E no fim tinha que bater uma conta de entrada e de saída. Até quando dava erro, tinha que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Era tudo no braço. Não tinha essa facilidade que tem hoje com o computador. Né? Teve algum apoio da SBA para a formação? Sempre. A Sociedade Brasileira de Anestesia, que é uma entidade dos anestesistas, é extremamente importante para a classe dos anestesistas. Nós devemos muito à Sociedade Brasileira de Anestesia. Quando a Até gente hoje. fala em anestesia, aliás, dos motivos de eu ter feito anestesia foi exatamente isso. Eu observava, meu pai, como todos os senhores sabem, né? Ele é ginecologista, né? Eu poderia ter surfado essa onda aí, ter pego tudo pronto, etc, etc. Mas eu olhava a anestesia, eu me encantava, porque eu observava assim que a presença do grupo, a presença de estar reunido, de todo mundo lutar por um objetivo em comum e poder, a partir daí, caminhar de uma maneira diferente, né? E aí eu penso que quando o Dr. Francisco, o senhor veio para cá, através de toda essa história de ter uma relação aqui com o Mato Grosso, né, naquela época, talvez uma das coisas que tenha te encantado também nesse primeiro momento foi isso, né? Uma estrutura, você observar que os colegas eles trabalham em conjunto, né? Como que foi isso? Bom, eu, assim como tu, inicialmente a minha intenção era ser obstetra. É mesmo? Não Opa. sabia disso não. Na maternidade da Cândido Mariano, eu era um dos estagiários da maternidade, metido a doutor, operava, fazia parto, aquelas coisas todas. E observava, com o perdão dos demais, mas em duas pessoas me espelhei muito à época. O Werner aqui, presente, meu irmão, e o Dr. Juarez, por serem diametralmente opostos. Werner rígido, austero, cobrador, brabo, e o Juarez, uma meiguice. Um cara que tratava os mais jovens, não que tu não tratasse, tratava bem, maduro. E o Juarez não, passava a mão, entende? E eu me identifiquei com a especialidade pelas pessoas, não pela especialidade. Ah, interessante. E
um episódio interessante com a época do Dr. Werner, hoje o Werner, graças a Deus. Eu operando uma senhora, Dona Eulória, em 1900 Mas o senhor já não, tinha... eu era estudante, eu era estudante? quintanista ou doutorando. Já não me lembro. operava? Na maternidade. Não, claro que preceptorado. Ah, sim, não, eu era do Dr. Bissoli. Operando uma senhora e ela sangrava absurdamente. E aí terminamos de fechar, ela continuava sangrando, aquelas coagulopatias, aquelas coisas todas. O Werner falou, dá o braço aí. Uma agulha em mim e uma agulha na dona. E botou quase tudo meu sangue para ela. E a velha ficou muito bem, obrigado. E coisas dessa natureza, coisas rudimentares, absolutamente inacreditáveis e nos dias de hoje abomináveis, mas era o que tinha para hoje, né? Aí terminei a faculdade e optei por anestesia por identificação. Por pura identificação. Sim. E aí foi para Porto Alegre? Fui para Porto Alegre, Fez a hospital de residência, clínicas, já era uma residência interessante. Já eram dois anos? Eram 2 anos à 2 época. anos na época. Eram 2 anos à época. E aí volta para cá. Voltei para pedir trabalho. A minha família tinha ligações com o estado, com o Mato Grosso, Mato e eu Grosso. tinha estudado aqui, tinha deixado amigos e ídolos. E aí me vim. Muito bom. E chegando aqui, o senhor também foi presidente em que ano, mais ou menos? Foi o quinto presidente? Eu tive 2 gestões da sociedade, mas eu não me lembro dos anos. Foram 2 gestões seguidas, éramos poucos. E tinha o dever chamava, tinha que ir. Era por aí. E aí você vê que todos nós temos histórias, né, de pessoas. Eu costumo dizer que, sempre quando alguém me pergunta, né, o pessoal fala assim, mas como que é isso? Eu falo, olha, eu olho para trás, eu tenho pessoas que eu me identifiquei na minha época de acadêmico, que quando eu passei pela Santa Casa lá, na época estava Luiz Felipe Ximenes, Ana Laura, Cíntia, e de residente R3, Guilherme, Ricardo, que compõem hoje a nossa sociedade, né? E aí você fala assim, pô, são essas pessoas que você admira, pessoas que você trabalhou, que você viu o trabalho dela, a dedicação, o empenho, o cuidado com o paciente. Aliás, isso é uma marca do Servan, né? A gente tem um cuidado muito grande com o paciente. A gente realmente dá o sangue quando a gente quer cuidar de alguém e ter todo esse cuidado, assim, em geral. E acho que por isso que nós temos aí 53 anos de história, principalmente. Mas me diz uma coisa, tem várias histórias. Muitas. Muitas histórias. E quando uma das histórias que eu ouvi uma vez, o senhor citou bem, né? Que o Dr. Werner sempre foi muito... Não, tem que ser assim, tem que fazer assim. E quando ele ia discutir, às vezes, alguma melhoria em benefício dos anestesistas, ele sempre falava, não aceito que seja diferente. Se não for para ser desse jeito, não tem como a gente continuar. E eu queria que o senhor falasse não das dificuldades, mas assim, por que por muitas vezes houve a necessidade de ser um pouco mais austero, como o senhor disse, né? Assim, defender a todos nós de uma maneira tão imponente, tão importante. A gente aprendeu com os anos que para reivindicar as coisas para os médicos, às vezes a gente tem que ser rígido, né? Que bonzinho não consegue nada. Não consegue. Não consegue, então às vezes a gente tem que ser um pouco mais rígido, por isso. A gente tinha até uma norma. O Chico também é rígido. Eu falo que não, mas ele é rígido. A gente tinha mais ou menos por norma que a gente batia e o Walter depois alisava, né? Porque o Walter era de uma meiguice monstra, né? Extremamente educado, né? Mas era assim. Mas ele alisava, mas por dentro ele era um caldeirão fervente. Ele, quando tinha que ser duro, também era duro, né? Mas ele era muito gente boa. Eu tenho uma saudade monstra do Walter. E o Paulo é de uma retidão. Ele era o aroeira de retidão que servia de exemplo para a gente. Sim. Era um japonês de Okinawa, mas de uma rigidez de correição inigualável. Sempre correto, coerente. Corretíssimo. Ele nos inspirava a retidão. Ele é um cara fora de série. E como que funcionavam as escalas naquela época? Porque eu fico imaginando, vocês eram um grupo pequeno, né? Não, tinha um escaleiro, a gente tinha um sujeito que fazia a escala, né? E às vezes não apertava, por exemplo,
já existia um plantonista fixo na maternidade, Sim, etc, já etc? tinha os plantonistas, mas nós não tínhamos problema com escala. Não A tinha. gente era muito amigo um do outro. Quando As trocas eram feitas Não, sem tranquilo? problema nenhum. Nós éramos muito amigos entre a gente. O sujeito falava que estava doente, ele realmente estava doente, a gente cobria. Nós sempre fomos muito unidos e a gente se frequentava, inclusive, nas casas. A gente fazíamos reuniões com um churrasquinho, alguma coisa. As reuniões eram frequentes. Nós éramos poucos, né? Começamos com 10, depois viraram 15, 20, até 50, dava para fazer essas reuniões. Agora somos 115, a coisa complicou um pouco, né? Complicou um pouco. Mas nós sempre fomos muito amigos entre nós. Nós somos até hoje, né? Sim. É assim que É funciona. assim que funciona. Mas você falou de tratamento de pacientes, essa é uma obrigação da gente, né? Cuidar bem dos pacientes. Até falar para os residentes, se você não gostar de gente, vai escolher outra especialidade. Você tem que gostar de gente, independente de quem seja. Tem que gostar e tratar bem. Faz de conta que é sua mãe, seu irmão, seu filho ou seu pai. Sim. Tem que gostar, independente da classe social, do que é. Aqui, o bandido é o rei. Lá fora você pode fazer o que você quiser com ele, mas aqui dentro ele é o rei. Independente do que seja, aqui. É assim que tem que ser. Sim. E como que foi essa administração? Porque começaram a vir novas pessoas. E aí como que era essa discussão de entrada de pessoas para dentro do Servando, doutor Francisco? Isso sempre foi assemblear. Né? Sempre foi assemblear. Sim, duas coisas foram pétreas mesmo. Meritocracia e decisões assembleares. Coisinha de dia a dia, obviamente, que era resolvida internamente na diretoria. Bom, desculpa, quando eu fui convidado para a diretoria, eu fiquei extremamente surpreendido e honrado, obviamente, e por isso é que eu te digo que as pequenas decisões eram internas, mas as grandes decisões, como a admissão de sócio, a gente fazia o diagnóstico da necessidade, mas submetia à apreciação dos demais. E essa presença, né, do diretor, assim, porque eu fico me imaginando a época, né? Vocês estavam ali, existia uma direção, existiam pessoas que lutaram, que buscaram, que conheciam como que foi a evolução da medicina em Campo Grande, formaram um grupo pela necessidade de se unir em primeiro momento, né? E começaram a conduzir de uma maneira rústica, como o senhor disse, essa administração. E o que o senhor, por exemplo, o senhor pode dizer assim, o que o senhor identificou do Dr. Francisco para ele ter sido convidado? Porque ele chegou aqui em 1983, é isso? 83. Para ele ser identificado como um diretor. Porque isso é importante, né? Posso, só para não ter equívoco, eu fui lembrado, o meu nome foi lembrado e a comunidade falou que tudo bem. Eu não fui alçado à diretoria pelos diretores. Determinando, não foi uma determinação, né? Mas qual era essa característica, doutor? É um conjunto, né? É um conjunto. Liderança, retidão, boa formação, família, todos são fatores que a gente leva em conta, né? Interessante. E aí, a partir daí, vocês compõem essa diretoria do Servan e passam a uma administração que, naquela época, bastante difícil, imagino eu. Foram 53 anos de muita luta. 53 não, à frente do Servan, vocês permaneceram até as novas mudanças por uns 20 anos, mais ou menos, né? Até mais. Talvez 30 mais. anos. Talvez 30 mais. Acho que ninguém queria ser diretor. Acho que as pessoas sabiam que dava trabalho incômodo, gerava inimizades. Os poucos inimigos que tenho ou tive, eu conquistei através da diretoria do serviço por coisas que não eram minhas. Por reivindicações que a gente era porta-voz da reivindicação para o cirurgião normalmente. E se melindravam com coisas que não eram de melindre, mas a gente ia lá, pedia, solicitava, rarissimamente impunha, só quando era absolutamente necessário, e aí a gente ia angariando inimigos dessa forma. A Thaís Leone uma vez me disse que isso me chamou muita atenção na época. Ela me disse assim: Bruno, nós somos uma medicina de grupo. A nossa medicina é de grupo. Então, toda vez que a gente vai lutar por alguém, a gente vai tentar melhorar em alguém, a gente
tem que tirar, às vezes, o que é melhor para você. Porque você tem que pensar no grupo. E eu penso que 30 anos de diretoria, né? Isso realmente, às vezes, se confunde. Porque você tem que estar lá lutando pelo grupo, às vezes nem sempre representando você, o que você pensa realmente, né? Sim. Mas porque você tem que pensar no benefício do que é bom para a maioria, né? Não deve ter sido fácil. Realmente não deve ter sido fácil. E naquela época, quais eram os hospitais que o Servan atendia? O que tinha de hospital aqui? Santa Casa, Santa Casa, Maternidade, maternidade. Santa Maria. Santa Maria Era na José Antônio, esquina com Afonso Afonso Pena. Pena. Ah, tá. Hoje tem uns prédios enormes lá. O Alex mora lá. O Hospital Marechal Rondon, que era da Rede Ferroviária Federal. 4 já. Que mais? Clínica de Campo Grande. Clínica de Clínica Campo Campo Grande. Grande. Exatamente. Falou da maternidade já? Falou. Esses Falou maternidade. eram os hospitais que tinha na época. E vocês eram em quantos? Nesta época eu não estava aqui. Eu não trabalhei nem no Santa Maria e nem no Marechal Rondon. Marechal Rondon, que é onde é o câncer hoje, não é? O Hospital do Câncer. Pois é, Hospital isso do Câncer. quando eu cheguei já não existia. Depois que foram Mas abrindo existiam outros clínicas, tantos já. né? Uma vez me contaram sobre uma clínica aqui de ortopedia que tinha aqui na José Antônio, Não, perto da Mato Grosso. Não, na Mato Grosso tinha uma clínica de ortopedia. 1212. Que diz que o negócio ali era complicado. Rapaz, tinha uma clínica do Flávio Bertoni na rua... Do Marcos Vinícius na rua... Putz, essa eu acho que... Tem um monte de clínicas que Não, aparecem. mas eu acho que esse hospital que tu comentou era na 14 de julho, 1212, perto, na descida, fazia o Matozinho, o ortopedista que me fugiu o nome também. Vocês estão querendo tirar coisas da gente que a cabeça não alcança mais. Aí surgiu clínica de fraturas. Clínica de fraturas. Essa que Clínica você de tá falando. fratura. Mas aí me fala uma coisa. O cara chegava lá, pensava em montar uma clínica, um hospital qualquer, ele vinha procurar vocês. E aí, como é que se dava essa relação aí? Porque vocês tinham que ir lá avaliar, né? Quem que era o cara? Mas era rua, a coisa era muito rústica. Quando eu cheguei na Santa Casa, a Santa Casa Velha era na Mato Grosso, esquina com a 13. Eram 6 salas no 6 centro salas. cirúrgico, A, B, C, D e F. Não tinha aparelho de anestesia naquela época. Era um oxigênio da parede e um vaporizador de Borbulha. borbulha e um mini respirador. Não tinha nem aparelho de anestesia. Na cidade, tinha um cardioscópio desse tamanho que ficava na UTI da Santa Casa Velha. Meu Deus. Só, não tinha monitor de nada. O monitor era teu pulso, o teu estetoscópio, o teu dedo, o teu nariz. Assim que você monitorizava o paciente. Não tinha nada. E fazia o que de anestesia? Tinembutal, quilicin, alotano, curare, dolantina, fentanil. É o que tinha. Agulha de raque, não tinha agulha de raque descartável. As agulhas eram reestilizadas e afiadas até acabar. Os tubos endotraqueais, que a gente hoje usa e joga fora, não tinha tubo endotraqueal descartável. Os tubos endotraqueais, você Lavava. tirava do paciente, lavava, Botava água no e sabão, seguinte. e ia de novo para o próximo paciente. Mas não esterilizava, então? Não tinha, eram tubos alemães. Tubo Rush Rush. alemão de borracha. Não tinha Laranja. tubo descartável. Caramba. É. Essa era a medicina da época, 1975, na Santa Casa Velha. O pessoal tem medo de raque hoje por causa das agulhas de antigamente. A agulha ficava assim. Muito do que tem da anestesia do fazendo, medo é amor. dessa época, né? Seringa de descartável não tinha, seringas de vidro, que eram esterilizadas. Quando eu fiz o estágio do Servan de Abocate. anestesia, esterilizava as gases, as compressas. Lavava. Exatamente. Eu fico imaginando você usar tudo de novo, só lavando. Abocate, scalp, não tinha, eram agulhas. Você pegava a veia Agulha com agulha hipodérmica. e fixava bem caprichado para não perder a veia. Um horror. Você olhando para trás, um horror. Pensando hoje, na época o que tinha. Quando eu aprendi a pegar veia, não tinha agulha descartável. As agulhas eram de metal e depois eram esterilizadas. E o próximo paciente. Claro, utilizava. esterilizava e usava no próximo. Olha, um horror. E não faz tanto tempo, sim. Não faz. 50 anos. 50 anos.
50 anos. Essa era a medicina da época. E o senhor chegou a pegar bastante disso? chegou. Eu peguei Um pouco ainda menos de maneira pior. menos pior, mas pouco menos rudimentar. pior. Eu tomei um susto muito grande na chegada. O hospital de clínicas era um isso que pouco eu ia mais perguntar. moderno. Como é A que é? gente usava dragger, aparelho de anestesia, tinha monitorização, não tinha oximetria, não tinha Não tem caprografia. nada, isso aí não. Mas Cardioscópio tinha. tinha cardioscópio, tinha aparelho de anestesia, ou Narcosul, ou dragger. Dragger, Um hospital Foreger. bem ajeitado, o hospital de clínicas. Eu estranhei um pouco minha chegada aqui, mas me ajudaram demais. Me pegaram pela mão, me ensinaram a fazer as coisas com as coisas das quais a gente dispunha. Mas foi bom, foi um aprendizado, foi uma vida boa. E Uma vida boa. E foi mais ou menos em que época que nasceu, desses 30 anos que surgiu a residência para cá? Que vocês trouxeram? Eu já estava aqui, foi em 84 o início da residência, se eu não estou enganado. 4 ou 5, eu cheguei em 83. E aí que foi cabeçado pelo Dr. Luizito. Luizito e com o Werner. Não, o Luizito, ele foi o responsável pela vinda da residência, porque ele que tinha o único que tinha o currículo condigente para ser Isso mesmo. o responsável era o Luizito. Mas precisava dos TSA, que era o Walter, o Zeno, o Werner, eu, o Marcão e Ciro. o Marcão e o Ciro. E o... Aí foi fundada a residência. Os nossos primeiros residentes foram o Alexandre, infelizmente falecido, e o Nildo. E o Nildo. Os nossos 2 primeiros residentes. Caramba. O Nildo atuante aí, já tá até meio velhinho, né? Tá até bem velhinho. É. Bastante... Lá na Santa Casa, o Dr. Nildo era referência sempre foi, né? Das cardíacas. O pessoal falava que o Dr. Nildo era bravo até, né? Nada, ele é muito gente boa. E o Alexandre também, nós perdemos o Alexandre, é um sujeito espetacular, de um coração, Dr. Alexandre, um cara espetacular. maravilhoso. E começou... eu lembro que eu li nos livros atas, né, do Servan, falando a respeito da Assembleia dos Representantes lá da SBA, que quem sempre ia lá para tentar alguma coisa, argumentar e trazer coisas para cá era o Dr. Edson Tonini e o Dr. Walter do Alib, né? E como que era essa relação com a SBA, vocês com a SBA? A nossa relação com a SBA sempre foi muito boa, muito cordial. Inclusive, a SBA sempre nos apoiou muito, mandava pessoas da diretoria aqui para nos ajudar. E sempre foi uma relação... Orientação. Gente que vinha da SBA para dar cursos para a gente, nas jornadas. Uma relação maravilhosa. Sempre nos ajudaram muito. E a referência do Servan até essa época sempre foi a Santa Casa. Vocês permaneceram durante 30 anos com a sede do Servan na Santa Casa? É isso? Não tenho lembrança disso. Acho que não. Nós tínhamos uma sala. Nós tínhamos uma sala no segundo andar, mas modernamente. Sim. Mas onde que era o espaço físico do Servan? Existia ou não? No começo foi na casa do Edson, né? Que ficava na Cândido Mariano. A gente fazia as contas na casa do Edson. Tudo né? no Edson. O doutor Edson. Os filhos dele eram 2 pirralhos, né? O Mônica Doutora Mônica e o Marcelão. Marcelão. A gente fazia as contas lá, né? A casa, Cândido Mariano e tal. A gente tocava lá, abria. E juntava a diretoria, conversava, reunia todo mundo, tomava uma cervejinha. Não tinha cervejinha. Não tinha, não? Não. Doutor, o senhor nunca bebeu, doutor? Não, eu já bebi, mas não sei, na hora de fazer conta, não. Não, tinha que ser um negócio sério. Não. Tava o Edson, o Paulo, o Walter e eu, na época. Eu era um intruso, né? Segundo o Paulo, um cara chato, né? Doutor Francisco, o que o senhor tem de história do Dr. Werner aí? Engraçada. Eu só estava lembrando a propósito da rusticidade das coisas. À época, a gente tinha uma lista não muito grande de hospitais que atendia. Uhum. E a gente dividia os proventos a cada 15 dias, talvez. 15 dias. Tu vai pegar lá em tal hospital, tu vai pegar em tal hospital. A gente ia na tesouraria, pegava o dinheiro, botava num saquinho. Cada um vinha com os saquinhos de dinheiro para a sala. E aí, quanto que deu em tal hospital? Deu tanto. Sempre foi uma coisa meritocrática, como eu comentei contigo. Como era feita a meritocracia à época? Cada um levava a lista dos sócios.
tinha com certeza grau de subjetividade que se tornava objetivo, na minha avaliação, porque pegava, Dr. Werner fez essa lista, este aqui é muito trabalhador, muito pontual, muito dedicado, muito atencioso, este aqui é isso, esse aqui é isso, e confrontava as avaliações do Paulo, do Walter, do Werner e minha. E chegava a um percentual que era de centesimal, às vezes, até a diferença. E aí passava a digitar. Deu tanto de dinheiro, X% para esse, X,01 para esse. Faltou R$2 na conta. Vamos deixar assim o Paulo. Tudo de novo. Eita merda. O Nil Luizito vendeu um computador, ou deu um computador para a diretoria. Quem? Deu, o Dr. Luiz. Ele sempre foi à frente do tempo em tecnologia. Deu de presente mesmo. Isso aqui é um computador. Falei, que beleza. Começamos a usar o computador. Lá pelas tantas dava um pau de mau uso. Groupinch, como era? Dava umas mensagens na tela. O Boots era on B sector. Voltava tudo para trás para começar de novo. Um belo dia o Paulo perdeu a paciência, veio dar a maquininha de fazer conta de novo. E ela. Assim a gente foi indo. Mas eu nunca andei em estrada de terra no Servan. Eu cheguei com tudo asfaltado, tudo sedimentado, tudo pavimentado. E o norte foi sendo micromudado ao longo dos tempos. Mas eu já cheguei com o norte pronto. Mas a gente sempre avançou. Nós nunca retrocedemos. A gente sempre foi melhorando. A tecnologia foi sendo introduzida. Nós nunca andamos para trás. Nós sempre andamos para frente, como até hoje estamos andando para frente. Às vezes um pouquinho para cá, às vezes um pouquinho para lá, mas sempre para frente. O que a gente observa, assim, que se você olha assim, nas discussões de assembleia, às vezes você vai lá e lê, já teve várias vezes que foi discutido vários pontos, né? Desde mudança de horário, o tal do verde, volta verde, meio período, e volta não sei que hora, para tentar adequar, né? E aí quando via que não estava muito bacana, não, acho que isso aqui não deu muito certo. Volta para trás aqui e vamos para esse lado. Né? Isso sempre foi um norte de todos vocês, né? Na nós temos bastante pessoas, cada um tem ideia, a gente põe tudo no liquidificador e vem a ideia correta. E quando a diretoria não conseguia chegar no consenso? Quem que sempre chegou. Fazia um... Sempre chegou. Às vezes tem que falar um pouco mais forte, às vezes tem que falar um pouco mais alto, às vezes tem que retroceder um pouco, mas sempre para frente. Sempre para frente. Hoje nós temos jovens com ideias novas e a gente vai aceitando. E é assim que a máquina vai para frente, a locomotiva vai para frente. E a gente tem que estar sempre melhorando em prol do paciente. O paciente que é o que interessa para a gente. Exatamente. O resto é consequência. Uma vez eu conversando com o doutor... Isso aqui, esse bate-papo, é até bacana para falar assim para todos os sócios. Isso aqui é uma curiosidade minha, porque eu sempre, acho que os sócios aí vão lembrar, ouvir isso que eu estou dizendo. Eu sempre pergunto, quando eu encontro alguém mais velho, eu falo assim, cara, como que era? Porque assim, isso é algo que me encanta. Quando eu converso com meu pai, Edmundo, né? E ele me conta como que era a ginecologia, como que ele começou lá há tantos anos atrás. E aí ele citou o Dr. Werner, ele também citou o Dr. Werner, dizendo assim, você tem que ir logo, menino. Vamos, você tem que operar, tá precisando de alguém aqui para fazer a parte de ginecologia. Você já aprendeu, perde esse medo, vamos logo começar isso aí. E eu falava, pai, mas como que era isso? O senhor assumir essa responsabilidade toda e ter que ir. E às vezes eu tenho a impressão de que, e é o que eu vejo até hoje, né? Vocês estavam naquele lugar, se sentiram obrigados, talvez, a assumir uma responsabilidade. Falaram, não, deixa comigo que eu vou para frente, vou assumir essa bronca aí, eu bato no peito e vamos embora. Foi mais ou menos isso? Bom, as pessoas eram mais uniformes, eu acho, à época. Os pensamentos eram mais convergentes. Eu tenho esta sensação, posso estar muito enganado. As diretorias que nos sucederam, eu acho que sofreram muito mais do que nós. Porque os pensamentos foram ficando muito mais diversos. E o número de pessoas muito maiores. Muito maior. Com cada um com as suas aspirações, com as suas maneiras de ver o mundo,
com as suas maneiras de ver a sua própria vida, com as suas prioridades. Na época nós tínhamos uma única prioridade, eu acho, os velhos. Trabalhar para casa, a hora que desse para casa. Não, mas eu tenho que fazer exercício e tal. Isso não passava pela cabeça da gente, não era das nossas gerações, não é mesmo? Foco, né? E é muito mais fácil de tu conversar e ter um discurso convergente com menos pessoas, né? Então, à medida que foram se multiplicando os sócios, os problemas se multiplicaram da mesma forma e as dificuldades de condução foram aumentando. Então, Até porque hoje, quando a gente fala em mudança, né? Realmente, isso é uma coisa importante. De você ter pessoas com idades diferentes. Hoje a gente colocar o Dr. Werner, o senhor está com quantos anos, Dr. Werner? Eu faço 76 no dia 29. 29, 76 anos. O mais novo sócio do Servan aí deve ter hoje uns 26, 27 anos, Não né? tem mais. 27, 27. 28. São 50 anos de diferença. muita diferença. É a idade do Servan, né? Então você vê que você conseguir conduzir isso, talvez o papel da nova diretoria hoje realmente seja muito complexo, porque são pensamentos e divergências, né, de opiniões, assim. E realmente entraram valores que naquela época talvez não existiam, mas eu penso assim, que... E aí peço para que vocês me corrijam também. Talvez tenha mudado algumas coisas no sentido do que as pessoas pensam sobre si mesmas, né? Talvez criaram novas coisas, novas opções, novas realidades. Mas o norte, no sentido de que buscar uma melhoria, buscar um entrosamento, buscar uma unidade, ele sempre permaneceu. Ou vocês acham que talvez isso possa ter se fragilizado com o tempo? Não, eu acho que a unidade é uma necessidade para nós. Sempre, né, doutor Werner? A união a união é vital para nós. A nossa união é vital. Você não consegue trabalhar sozinho. Está morto. Sim. A união para nós é vital. E antes, nessa época de vocês, chegou a existir outro grupo? Porque durante muito tempo o Servan foi o único grupo, né? Não, Existiram outros grupos? Não, teve até um dos fundadores que saiu, achando que ele, trabalhando sozinho, ia se dar melhor. E depois ele acabou voltando para nós. E Teve viu um que outro realmente... que resolveu ficar só na universidade, mas depois a esposa dele nos procurou para ele voltar para trabalhar com a gente. Esse teve já. Depois, hoje, graças a Deus, tem mais 1 ou 2 grupos, ou 3 grupos aqui na cidade. É bom porque tem uma certa concorrência, até salutar, não tem problema nenhum. A gente, uma vez eu conversando também com o Dr. Gustavo Bonner, o Dr. Gustavo Bonner disse assim, na história... Eu lembro que o Dr. Gustavo Bonner, quando ele chegou em Campo Grande, eu era acadêmico. Isso aí foi mais ou menos em 2012, eu acho, 2011, 2012. E aí eu lembro que ele falou assim pra mim, eu perguntei pra ele, mas doutor, o senhor veio do Rio de Janeiro, tal e tal. Aí outros grupos se formaram em Campo Grande. O que o senhor acha disso? Ele falou assim, rapaz, o que eu acho é que foi tão bom para nós. Porque a partir disso, é importante que a gente se reinvente, né? E o que eu vejo aqui vocês dizendo, né? Sempre se reinventando, sempre tendo uma direção, sempre tendo um norte, mas se reinventar no sentido de buscar novas informações, novas tecnologias, nova formação. Nós tivemos aí a residência, mais ou menos, vocês lembram, em 1984 ou 5, não tenho certeza, mas bem perto disso. Você vê que a residência também, nós estamos em 2024, pouco tempo, mas olha o crescimento que o Servan teve, né? Nessa condução. Não é pouco tempo, não. De 84 para 2000 já vão 30 e poucos anos. 40 anos. 40 anos. Verdade. É muito. Mas assim, muito. formaram muitas pessoas. Foram coisas que agregaram muito valor, né, para o Servan. A maior parte dos nossos sócios são formados pelo próprio serviço. Pelo próprio serviço. A maior parte, acho que 70% ou mais. A época da residência, o Luiz não só detinha os pontos necessários e suficientes, mas conhecia as pessoas. O Luiz foi convidado até por mais de uma vez para ser presidente ou pelo menos para postular a presidência da SBA pelos pares da época. Ele era e é um
cara extremamente importante e respeitado na sociedade, mas sempre declinou desse compromisso pelo Servan, porque as coisas conflitariam. É verdade. Então, a residência, quando foi criada, foi pela importância científica dele à época. E nos trouxe louros, assim, que não tem como quantificar, né? Hoje, quando a gente fala em Servan, se confunde a história até pela residência, né? Porque você Inclusive, fala... a residência nos melhorou, né? Exatamente. Nos obrigou a estudar. A dar continuidade, né? Exatamente. Porque A residência foi bom, inclusive, para nós. para dar essa continuidade, né? Exatamente. E formar, né? Até porque Exatamente. se você tem no futuro a intenção de crescer, você está formando não apenas bons profissionais, mas futuros sócios que vão Cuidar já de ti, conhecem o eventualmente. serviço, né? E vão dar continuidade àquilo que... E cuidar da gente. Depois veio a residência do Hospital Regional também, que foi a segunda residência do Servan, né? O senhor lembra mais ou menos quando que foi fundada a residência? Exatamente não. Quem compôs a primeira foi o Dr. Armando. Armando. Eu falei para ele, se você não fundar, vou eu lá, hein? Aí ele foi. Fantástico isso. Miguel Couto. Me lembro desse hospital. Como que foi esse... Esse hospital aí surgiu da onde? Porque o Servão também ajudou, né? Não, tinha 60 sócios que resolveram fazer um hospital, dos quais acho que uns 15 eram do Servan, né? Desses 60 sócios. Talvez até menos um pouco, mas éramos muitos os sócios. muitos. E só dava prejuízo. Do Miguel Couto virou a Unimed. Não, do Miguel Couto, esses 60 sócios depois resolveram vender o hospital para a Unimed. Graças a Deus, porque 60 sócios não anestesistas não se entende. Não se entende. Não tem jeito. Só nós conseguimos nos entender. Fora dos anestesistas, 60 sócios é uma brigaiada, não vira nada. E graças a Deus a Unimed comprou e acabou virando um hospital fantástico. Exatamente. Eu acho que é um hospital top. Quando alguém, Dr. Werner, Dr. Chico, quando alguém tinha uma ideia, assim, na área da saúde, o pessoal vinha perguntar pra vocês a opinião de vocês, o que vocês achavam na época? Muitas vezes, inclusive, já perguntaram para ele como é que vocês fazem. Não tem jeito, nós somos uma sociedade única. Não adianta querer fazer igual a gente, não consegue. O senhor acha que não consegue? Não, serviço de anestesia, Servan, é único, não tem jeito de querer. Vamos fazer uma sociedade de pediatria igual você. Não consegue, é diferente. As ideias são diferentes, os objetivos são diferentes. Não fica igual. E uma característica da especialidade, que claro, os tempos foram mudando, mas era a ausência de vaidade. Ninguém queria ser mais legal do que ninguém, saber mais do que ninguém. E os pensamentos, particularmente falando de especialidades cirúrgicas, o cirurgião é mais vaidoso do que a gente, porque é a primadona mesmo, né? Então, sociedade entre pessoas que têm vaidade é muito difícil. É muito difícil. Nós somos muito amigos entre a gente. Sim. Eu não sei se todo mundo é assim, mas pelo menos no Servan, rapaz, nós temos... Você entra na sala do outro, Nós ajuda o somos outro, não muito tem esse amigos. negócio, né? Outro dia eu não tava conseguindo fazer uma anestesia, chamei o Chico, ele foi lá e fez anestesia para mim. Nós somos muito irmãos, nossa senhora. E não fica com aquela vaidade, né? Cara, eu me lembro um domingo, eu na Santa Casa, um piazinho, na mãe de um ortopedista, eu não vou me lembrar quem. Simplesmente não consegui fazer a RAC, era uma senhora, não sei se era fácil ou difícil. Dr. Werner saiu de casa, foi lá, fez a RAC, bateu nas minhas costas, foi embora, é assim. Né? É assim. E vice-versa, né? Eu acho que isso é o que nós temos de forte, né? A gente realmente se ajuda. Quando tá na Unimed, quando tá na Santa Casa, quando tá na maternidade, precisou de ajuda, ligou, sempre vai ter alguém do Servan para apoiar, para pegar na mão, falar, não, pera aí que eu tô chegando aí para te socorrer, né? E eu acho que isso realmente chama a atenção dos nossos colegas. E olha, o nosso povo gosta dos pacientes, né? Gosta. Nós gostamos dos nossos pacientes. A briga é como fazer até mais do que a gente precisa, né? Nós gostamos dos pacientes. Graças a Deus, o nosso povo gosta dos pacientes. A gente agora está vivendo, até para falar sobre isso, assim, a Santa Casa, né? Eu comentava com vocês, antes da gente entrar aqui para conversar, bater esse papo, sobre as dificuldades que
A população vem crescendo em Campo Grande e é impressionante como a gente precisa, às vezes, se posicionar, às vezes ser firme, né? E aí eu vejo o pessoal mais novo que tem a mesmo cuidado, a mesma preocupação. Fala, pô, o paciente está aqui, eu preciso fazer alguma coisa por ele. E é o que vocês viviam, não mudou, isso é a mesma coisa, né? Fazer o melhor com carinho e eficiência. Exatamente. Doutor Francisco, me fala uma coisa aqui. Toda vez que eu ouço falar alguma coisa sobre o senhor, é muito engraçado. O pessoal fala assim, ó, não, o Chico é um cara sensacional, porque ele chega, ele conta piada, ele faz aquela bagunça. Da onde vem tudo isso? Por que que o senhor tem essa postura nos lugares que o senhor frequenta? Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer para... Porque isso é natural, né, doutor? Não, é natural, quase que em todos da especialidade. Se tu puder fazer alguma coisa para tornar o ambiente menos hostil, isso é bom. E brincar, ser descontraído, ser alegre, é uma coisa que às vezes dá uma contagiada no ambiente que está pesado. Então, às vezes eu nem tão bom estou comigo, mas como ninguém tem a ver com os meus problemas, eu procuro manter o mesmo espírito alegre e acho que é uma característica minha mesmo. Sim. Eu acho que ele sempre está de bem com a vida. Quem dera, né, amigo velho? Quem dera. Das contas, rapaz, nós é que sabemos o tamanho das pressões que a gente sofreu ao longo de décadas mesmo, sabe? Pressões muito ruins e que a gente engolia seco. É bom Mas estar alegre. custa nada ser alegre, não? Sim. Não, até para dizer assim que você... É isso mesmo, né? O ambiente quem faz é você, né? Quando você tem uma pessoa que tá lá e você conquista ela já de cara no início, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Menos cinzas. Menos cinzas, exatamente. E o Dr. Werner, por sua vez, ele é conhecido como aquele cara que... Não, se tem um problema, chama o Dr. Werner. É, isso mesmo. O que o senhor fala sobre isso aí? Não, tem que resolver. Não é vaidade. Não é, tem que resolver, né? Tem que resolver. Tem. E me fala uma coisa, assim. João Max uma vez me disse, na residência, primeiro dia de residência, ele vai lembrar disso quando ele ouvir isso. Ele disse assim, ó, que nós somos o baterista da banda. E aí ele falou assim pra gente na época. Fala o nome de um baterista de uma banda aí. Todo mundo ficou quieto. Ringo Starr. Eu não sei. E aí ele pegou e falou assim, rapaz, é isso aí que a gente é. Com a nossa presença, a música é outra. Se tirar a gente dali, fica péssimo. Mas ninguém sabe o nome. Mas é importante que a gente faz o melhor que a gente pode fazer. E aquilo mexeu comigo. Eu peguei e falei assim, pô, realmente ser o baterista da banda às vezes não te traz prestígio, mas saber que você está fazendo o seu melhor, usando todo o seu conhecimento para ajudar e tratar uma pessoa faz a diferença, né? Você vai para casa feliz. Exatamente. E olha que por muitas vezes vocês, principalmente, trabalharam muito além do horário, né? Muito além do horário. Normal. Para fazer com que a coisa acontecesse da forma com que tinha que acontecer, né? Me diz uma coisa. Chegava final do dia, dava tempo para se reunir com a galera, relaxar, às vezes tomar uma cervejinha e discutir algum caso, alguma coisa? Como que era isso? Entre nós ou Entre aleatoriamente? A gente não... O Werner, sim, eu frequentei bastante a casa do Werner durante muito tempo. E a do Walter. Nós íamos de vez em quando à casa do Walter. O Miguel era também um tampinha. Puta merda, sempre foi um cara muito querido. Mas a gente se reunia no Luizito, se reunia no Paulo, se reunia no Werner, se reunia na minha casa. Mais ou menos por aí, né? O Lessa sempre foi muito de religião, o Ciro um pouquinho mais retraído, mas sempre me tratou com uma preocupação imensa. Eu sou mais jovem do que ele, mesmo que não pareça, mas ele sempre fez questão de saber se eu precisava de alguma coisa. Assim, a gente tinha tempo de se ver, de se reunir, de confraternizar, e nós tínhamos outra coisa, nós tínhamos o que tu tens hoje, nós tínhamos juventude, a gente tinha energia. Então era uma época em que o cansaço não nos abalava muito, a carga era bruta, mas nós tínhamos vigor, tínhamos força, tínhamos juventude. Excelente.
Mas e como que vocês discutiam, talvez, as dificuldades do dia a dia? Porque assim, num serviço, você precisava melhorar, aí o Dr. Werner foi em um determinado lugar, encontrou uma dificuldade. Como é que era feito essa orientação para os colegas que iriam frequentar aquele local? Não era infrequente, por exemplo, não ter um determinado remédio. Por exemplo, maternidade da Cândida Mineira está sem araminol. Quais são as alternativas? A gente alertava uns aos outros do que estava faltando e quais eram as alternativas do local para a gente não chegar de espírito despreparado. Mas sempre houveram dificuldades, faltas pontuais disso, daquilo ou daquele outro. Isso não é privilégio. Não é privilégio de hoje, pelo contrário. Naquela época, talvez até mais, né? Porque não tinha as muita opção, as diversidades de drogas eram outras, né? Eram outras, Hoje, falando do Servan, 53 anos de história, a gente falou um pouco aqui sobre essa diferença dentro do grupo, né? E eu queria que vocês pudessem, assim, trazer aqui para essa mesa agora a experiência que vocês têm e dizer, assim, o que vocês falam do Servan. Hoje nós temos uma empresa que tem 114 sócios, que tem 80 colaboradores, aproximadamente. Nós estamos aí crescendo, pujantes, né? Fazendo anestesia para tudo quanto é lado. Tem especialista em cirurgia cardíaca, em cirurgia pediátrica, em neuro. Tem a pessoa que faz o eco, tem o pessoal que faz ultrassom, enfim. A gente tem um conhecimento muito vasto, a gente tem divergências de opiniões, mas a gente precisa ter unidade, que é muito importante. Eu queria que vocês, assim, dessem uma mensagem do que vocês acreditam que precisa e que talvez a gente precisa olhar com um olhar diferente. Para todos nós, não individualmente, não apenas os mais novos ou aqueles que vão entrar no grupo no futuro, mas o que nós precisamos ter sempre em mente para a gente poder continuar por mais 50, 80, 200, 300 anos. Dr. Werner, se o senhor puder começar. Primeira coisa que eu acho é que tem que apoiar a diretoria, incondicionalmente. A diretoria é locomotiva. Apoiar a diretoria, respeitar a diretoria, respeitar a história do Servan. É isso que eu acho que tem que ser incondicional. E continuar melhorando, sempre procurar melhorar, isso é fundamental. Gostei muito da sua iniciativa. Aliás, você eu não quero te puxar o saco, mas você é uma grata surpresa, inclusive pela iniciativa que você está tomando. Obrigado, doutor. Você é uma grata surpresa, rapaz. Você me surpreendeu. Parabéns. Obrigado. Na verdade, até para dizer para vocês assim que eu enxergo, eu tenho um respeito, uma admiração que talvez eu não consiga mensurar sobre a empresa. Porque, assim, Dr. Werner, uma vez eu disse para o senhor isso, o senhor salvou a vida do meu sobrinho, né? Nem vem ao caso aqui o que aconteceu, mas e isso eu sei o que é a importância do Servan nos lugares onde eles estão, onde cada um de nós estamos. E quando a gente veste essa camisa e quando a gente entende o peso dela, a gente só tem a querer que a empresa ela cresça, ela se fortaleça, tenha mais unidade e busque encontrar soluções para o problema. Porque apontar o dedo não resolve nada. Eu sou muito grato ao Servan. Eu também sou muito grato. Sou muito grato ao Servan. A minha vida é o Servan. Eu não tenho nada que falar. Só o Servan é minha vida. O Servan é minha família. O Servan é minha família. Por aí. Pedaço da minha família. É isso que eu tenho para falar. Obrigado. Doutor Francisco? Tem coisas que são fáceis de falar, mas muito difíceis de executar. A gente costumava, em outras épocas, dizer a todos os novos sócios, chegando, sentava, a gente conversava, procurava ser
o mais agradável possível, nunca enfeitando o pavão, falando das coisas que os sócios iriam encontrar, com as quais iriam se defrontar, mas a gente sempre pedia: te comporte na sociedade como se tu fosse sozinho. Trate o cirurgião, trate quem está em torno de ti bem, como se tu fosse sozinho, como se tu fosse depender dessas pessoas para ser chamado novamente para ganhar a vida. Chega na hora, não tenha vergonha de arrumar foco, não tenha vergonha de perguntar se está bom outra vez. Coisas pequenas, mas que te tornam maior na visão de quem te cerca. E outra coisa que o Walter falava muito e que se celebrizou na diretoria, a nossa antiga, é a bicicleta do Walter. Falou: tu tá montando numa bicicleta que tem tantos pedais hoje. Ele quantificava: se todos pedalarem, vai ser leve para todo mundo. Mas à medida que essa bicicleta for aumentando o número de pedais, ela vai ficar mais pesada se menos pessoas se esforçarem para fazer com que ela ande. Então, essas duas coisas eu julgo muito importantes. Trabalhar como se fôssemos sozinhos e não relaxar no pedal da bicicleta para que ela não fique pesada para ninguém. Alguma história que vocês queiram contar, assim, para encerrar, para a gente dizer uma história engraçada, alguma coisa que remete, assim, uma boa lembrança? Putz, me pegou. Eu, claro que com certeza a hora que eu chegar no carro vou me lembrar de muitas, mas neste momento não. Dr. Werner? Quando eu cheguei em Campo Grande, comecei a trabalhar, o Walter falou: seu fulaninho, você está se esforçando agora porque a senhora não varre bem para querer subir no Servan. Vamos ver se você vai continuar assim. Eu falei: você vai ver, seu turco, filho de uma puta. Se eu não vou continuar trabalhando bastante e me esforçar. Aliás, o senhor fez isso comigo na residência também, né? Quero ver se eu não vou te pegar e chegar atrasado aqui, rapaz. Mas o Walter foi um exemplo para mim, ele me ajudou muito quando eu cheguei. E ele me ajudou muito, inclusive, na vida. Ele me deu muitos exemplos bons. Era um cara top. Top. Saudade dele. Bem, a gente encerra aqui hoje o nosso primeiro episódio do podcast Bastidores do Servan. Eu quero agradecer você que acompanhou a gente aqui até agora. A intenção, ela é única, ela é para o sócio, ela é para nós, é para contar um pouco do que a gente vive e para dizer que só depende da gente mesmo, né? Então, quanto mais a gente se esforçar, quanto melhor a gente fizer, mais a gente cresce, mais o Servan aumenta todo o potencial que ele tem e em mais lugares a gente chega. E eu tenho certeza que o nosso futuro ele será ainda maior. Muito obrigado a vocês dois que aceitaram esse convite. E esse podcast vai ser lançado primeiro dia, no dia do anestesiologista, né? E vamos ver como que vai ser daqui para frente. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Bruno. Obrigado pela iniciativa. Obrigado.